Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um Papo de Domingo. Antes de começarmos o Papo de Domingo, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um Papo de Domingo, né? E o objetivo desse Papo de Domingo é levar uma informação para um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um Papo de Domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Antes de começarmos o Papo de Domingo, eu gostaria de fazer um convite para irmão e irmão, né? A partir do dia 3 de setembro vai passar no cinema o filme Nosso Lar 2, né? E o filme Nosso Lar 1 levou milhões de pessoas aos cinemas, então imagino que o filme Nosso Lar 2 levará também milhões de pessoas ao cinema. Né? Aquele irmão ou irmão que não estiver com cinema na sua cidade, né? Procurar uma cidade próxima, né? Que tenha cinema para assistir o filme. Geralmente nos shoppings, né? Tem cinemas. Então, se tiver algum shopping na sua cidade, procure ir ao cinema. A narrativa do contexto do filme é sobre um umbral, sobre um mundo espiritual e de um espírito, né, de uma moça que não aceita a sua morte e os mensageiros vêm fazer o resgate desse espírito. Né? Outra observação, o livro, da onde a narrativa do filme, Nosso Lar 2, não vai ser do livro Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros. Então, vá ao cinema. O tema de hoje, do Papo de Domingo, é sobre karmas coletivos, né? Então vamos entender primeiro o que é um karma. O karma, essa expressão, essa palavra, ela vem do idioma sânscrito, né? Que foi colocado pelos Vedas. Os Vedas são dois grupos capelinos, né? Então vieram aqui no planeta Terra tem 6 grupos, sendo 4 de capela e 2 grupos que não são de capela. Então nós temos os arianos chegando aqui primeiro, depois nós temos os hindus, depois nós temos os egípcios e o último os hebreus. E os outros 2 grupos que não são de capela, que estão aqui no planeta Terra, são grupos orientais e pretos. Agora, nesse contexto todo, por que esses grupos estão aqui? Porque foram expulsos dos seus planetas, né? Porque eles estavam no final da transição planetária, no planeta deles, eles viviam no planeta de prova e expiação, mas foram espíritos que não quiseram elevar a sua moral, então foram expulsos do planeta, dos seus planetas, e vieram para o planeta Terra, né? Então, é a origem da maioria dos espíritos encarnados aqui no planeta Terra. E a partir de 2057, o planeta Terra vai passar por esse processo também, de saindo de planetas de prova e expiação para um planeta de regeneração, e os espíritos que não estiverem na categoria de planetas de regeneração serão convidados a se retirarem do planeta Terra. Então, a palavra karma, então, o que acontece? Os dois primeiros grupos, né, que chegando aqui de capela, os arianos e hindus, eles se uniram depois. Essa união, eles formaram um grupo chamado Vedas, né? Esse grupo Vedas é a união dos arianos com hindus que vivem na Índia. Então eles criaram bastante coisas, então karma, dharma, reencarnação, todos esses termos vêm deles, isso não é de agora, né? Causa e efeito. Então, o que acontece?
A palavra karma, ela tem um significado. Na palavra, a gente separar o kar significa causa e o ma significa efeito. Então temos uma causa e efeito, né? Então é um karma. Então tudo que nós fazermos de bom ou de ruim, ou positivo ou negativo, nós vamos provocar um karma. Eu prefiro praticar karma positivo, né? Então, do que negativo. Então, o que acontece? O ser humano, quando ele vem de quê? Ele vem de Deus cria uma energia, essa energia vai sair um espírito individualizado. Nesse espírito individualizado, né, vai passar por ciclos, né? Então, ele vai passar pelos reinos, né, para evoluir. Reino átomo, molécula, reino mineral, reino vegetal, reino hominal, que é o reino dos humanos, e reino angelical, né? Quando ele sai do reino animal, ele passa para o reino hominal, que é o reino dos humanos. No reino dos humanos, o espírito encarnado, ele tem um livre-arbítrio, né? Esse livre-arbítrio é para quê? Para ele fazer escolhas nobres para ajudar na sua evolução. Só que o espírito ainda ele está muito materializado, ele está muito preso, a matéria é muito presa a instinto do que a intuição. Então o que acontece? Ele, como ele está muito preso, né, nos desejos mundanos, ele vai fazer muita coisa errada. Então, o karma dele que ele vai se produzir são karmas errados, negativos. Mas ele tem consciência que ele vai ter depois que resgatar esses seus karmas, né, negativos. E quanto mais as pessoas fazendo as mesmas coisas, produzindo esses karmas negativos, eles são obrigados a resgatar de uma forma coletiva. Então, o que o ser humano fez de muito errado nas suas encarnações? Foram as guerras, né? Então, a Europa, onde tem mais índice de guerras, né? Depois tem os Estados Unidos, que participou de várias guerras também. E o Brasil, ele tem 2 karmas fortes, que é o karma da Guerra do Paraguai. Na Guerra do Paraguai foi o seguinte: a Inglaterra, observando que o Paraguai estava desenvolvendo mais na América Latina, ela seduziu os 3 países, entre aspas, Brasil, Uruguai e Argentina, para se unirem para destruir o Paraguai. Então a Guerra do Paraguai, ela está nesse contexto, né? E aí o Paraguai, como ele estava evoluindo economicamente, educacionalmente, em todos os sentidos, ele, com a destruição dele, muitas pessoas morreram. Então houve sofrimento das pessoas, né, vendo seus entes queridos morrendo, daqueles que estão perdendo as coisas, né, estão passando por necessidade, não têm o que comer, né, estão desempregados. Então tem vários fatores negativos que chegou para o Paraguai. Então o Brasil ficou com esse karma, né? É um karma pesado. E tem o outro karma, qual é? A escravidão. Então o karma é um resgate. Então o karma coletivo é só um resgate de vários grupos. Então o karma coletivo, ele tem de várias formas. Ele tem na família, onde a família toda vão passar por a mesma doença, todos vão ter diabetes, todos vão ter problema de coração, né? Ou senão, todos vão passar necessidade juntos, desempregados, né? Ou você não mora, toda a família toda vai morar na rua, depender
do grau, né, de negatividade, né? E aí tem o do Estado e do país, né? Então, a dengue, ela é é um karma coletivo de país, só para a gente entender, no Brasil, né? E nós temos a pandemia do coronavírus, que abrange vários países, né? E nós, se a gente entender melhor isso, né, o continente mais afetado foi a Europa, onde praticou mais guerras, né? Depois tem os Estados Unidos e o Brasil. Aí a gente tem que reparar as guerras, como ela provoca, como que eu falei do Paraguai, ela provoca sofrimento, morte, né, as pessoas passando necessidade, desemprego. A população que precisava passar por esse karma coletivo que é trazido pelo flagelo destruidor de Deus, né, que o coronavírus é um flagelo, né? Esse flagelo destruidor de Deus a providência vai chamar e cobrar essa postura do espírito, né? Então aí nós temos mortes no flagelo do coronavírus, na pandemia, nós temos mortes, nós temos sofrimentos, né, daqueles que ficaram lá passando lá estágio, né, de vários meses internado, dos seus familiares, amigos, sofrimento, ou quando esse sofrimento, a dor é maior, quando o espírito faz a desassimilação da matéria e vai para o mundo espiritual, né, e o sofrimento dos parentes, amigos, são muito materialistas, vão sofrer. Aí nós temos o problema que afetou também a educação, né, porque as escolas tiveram que trabalhar de forma remota, e aí tem o desemprego, tem a necessidade. Então, desemprego, tem pessoas passando fome, tem pessoas que estão morando na rua, né? Então, e tem pessoas até hoje que não conseguem ser empregada por causa desse contexto, que a providência não deixa, né? Então, esse que é o problema da pandemia do coronavírus, que é um karma coletivo. Agora, nós temos que entender o que são flagelos. Os flagelos são os chamados flagelos destruidores de Deus. Eles são tsunami, vulcão, furacão, tornado, coronavírus, vírus, pandemia, que é o exemplo coronavírus, mudança climática, né? E outros flagelos. Esses flagelos, eles vêm higienizar o planeta, higienizar os espíritos, né? Porque nós estamos passando porque eles atuam mais numa transição, no final da transição planetária. Então, a partir de 2057, o planeta vai passar para um planeta de regeneração. Foi isso que aconteceu no passado, há 7.000 anos antes de Cristo, com o planeta Capela e os outros planetas que vieram para cá, os espíritos degradados, né? Então, esse está acontecendo da mesma forma. Então, todos os planetas estão tendo, a partir de 2057, eles vão entrar em um novo ciclo. E o ciclo do planeta Terra, o novo ciclo, será regeneração. Na regeneração, não encarna espírito de guerra, espírito viciado, espírito que come carne, espírito estuprador, espírito prostituta, espírito assassino. Não. O que acontece? Vai até ter uma pequena parte disso. São de espíritos. Porque o que acontece?
Vamos pegar um exemplo. Uma pessoa precisava resgatar aquele seu erro passando pela pandemia do karma coletivo, né? Pandemia do coronavírus. Esse espírito, ele estava na caminhada do mal. Além de resgatar, ele estava na caminhada do mal. Com o choque da sua desencarnação, esse espírito, ele vai ter a sua consciência, né, do que ele, qual era o objetivo dele, a sua encarnação aqui. Então ele vai ter a sua consciência. E aí ele vai fazer a sua resignação, ele vai fazer o arrependimento. Então Deus dá para esse espírito, ele vai ter que provar isso, né, que ele está arrependido, né, dos seus erros, para poder encarnar em outro ciclo, um ciclo mais evoluído do erro dele, né? Que ele não pode entrar lá com erro, então ele tem que pagar, então ele está pagando, então ele está com o choque da sua desencarnação, ele está se arrependido. Aí ele vai encarnar no planeta de regeneração, né? Nesse arrependimento e tal, que ele não vai fazer mais aquilo, mas ele volta a fazer isso. Ele vai ter 7.000 anos para provar, ele vai para o umbral, e aí quando ele assume, ele vai até ele melhorar. É assim que entra, né, alguns erros de espíritos errantes. Mas os espíritos que não querem sair, aqueles assassinos, aquelas prostitutas, os estupradores, né, aqueles que só querem saber de comer carne, né, não troca carne por nada, só vive no álcool, no vícios, esses não vão, promovendo guerras, esses não vão entrar para o planeta de regeneração, serão degradados para outros planetas, né? Então, o flagelos de Deus, ele vem higienizar esses planetas. Agora, ele só é mais forte quando a população daquele planeta não quer evoluir, né? Quando ela é mais educada, né? Mais evoluída, ela não vai passar por esses problemas, porque o próprio planeta, ele não vai ser agressivo, ele vai assimilar essa vibração da população que está jogando para ele. Porque quando a gente entra nos planetas mais evoluídos, onde tem a evolução daqueles habitantes são muito evoluídos, não existe furacão, não existe tornado, então o clima é mais ameno. Então não tem esse frio extremo como tem no planeta, nem esse calor extremo como tem. Então a temperatura é mais amena, né? Então, o karma coletivo é esse, né? O karma coletivo são causas que não foram nobres, são erradas, então vai juntando essas causas, né? E o peso maior vai vir numa encarnação, principalmente agora que nós estamos precisando. Vamos entrar a partir de 2057 e não pode ter essa bagunça. Então Deus, ele cuida disso. Então eu não tenho mais nada para falar sobre esse tema. O próximo tema será a caridade. Então vamos entender um pouquinho o que é a caridade, né? A caridade é um bem que nós fazemos através da nossa virtude. Mas a caridade, ela é uma benevolência, porque dentro da benevolência nós praticamos dois tipos de caridade. A caridade moral, né, através das preces, e a caridade material, né? E aí nós temos a indulgência. O que é a indulgência? A indulgência, ela é a parte gentil. Então, quando eu digo obrigado, digo gratidão, eu estou utilizando a indulgência, né? Quando eu dou bom dia, dou boa tarde, estou utilizando a indulgência, estou sendo gentil com a pessoa, né? E nós temos o perdão, que é um outro tipo de caridade. Então, quando eu paro de odiar as pessoas e eu começo a perdoar, eu estou usando a caridade de perdão. Então, a gente vai estudar isso no próximo papo de domingo, né? Então, não tenho mais nada para falar sobre o tema, eu passo para a prece de encerramento.
Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? E o objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã, um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.